De São Paulo, 4 pessoas foram mortas e outras 4 ficaram feridas nesta madrugada na Brasilândia. A hipótese da polícia é de que os ataques teriam sido comandados por traficantes contra quem estaria atrapalhando o comércio de drogas no bairro. E no Rio de Janeiro, uma vigília marca os 25 anos de uma das maiores violações contra os direitos humanos no Brasil. 40 adolescentes foram barbaramente atacados e 8 morreram no crime que ficou conhecido como a Chacina da Candelária em 1993. E na política, o ex-senador Luiz Estevão é suspeito de ter doado apartamento a agente penitenciário em troca de privilégios. Apaixonados por café, são atraídos por novos espaços na região da Avenida Paulista. Dos tradicionais aos mais modernos, os endereços têm em comum a liderança de mulheres empreendedoras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Neste domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Hora do Voto. Neste domingo, 11 da noite. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Você viu um batom lindo na sua amiga, mas quando foi passar não ficou tão bom? Para evitar essa frustração, vem descobrir quais cores mais se destacam no seu tom de pele. Tire todas as suas dúvidas sobre abdominoplastia. E ainda eu vou mostrar quais cortes de cabelo estão em alta no inverno. Com as minhas dicas, eu tenho certeza que você vai arrasar nessa estação. Sempre bela, neste domingo, 5 da tarde. Olá, boa noite. Boa noite. Aeroportos de São Paulo têm voos atrasados e até cancelados devido a falha em sistema. A recomendação para quem for viajar ainda hoje é entrar em contato com a companhia aérea. E olha, Luciana, até agora há pouco foram 22 cancelamentos e mais de 150 voos atrasados só aqui em Congonhas. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, 30 voos entre pousos e decolagens foram cancelados e mais de 350 atrasos registrados. O problema foi hoje cedo, entre 10h40 e 11h30 da manhã, num radar aqui de São Paulo que afetou os voos do aeroporto de Congonhas e também de Cumbica, em Guarulhos. A Força Aérea Brasileira explicou que o que aconteceu foi uma instabilidade na visualização desse radar por uma falha no abastecimento de energia elétrica, mas garantiu que a segurança desses voos em nenhum momento ficou comprometida. Essa é a terceira falha em radar em pouco mais de um mês e hoje essa pane suspendeu os voos por quase uma hora. Segundo a Infraero, a questão tinha sido resolvida antes do meio-dia, mas os reflexos estão sendo sentidos até agora, inclusive fora de São Paulo, com atrasos e cancelamentos nos aeroportos do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e também de Brasília. Meu voo era das 6h25, foi cancelado, ficamos aguardando. A questão é que a gente não tem uma posição firme
Estamos imaginando que nosso voo será remarcado para amanhã e talvez tenha opção de ônibus. Ali no painel não indica o horário certo, eu recebi uma mensagem no aplicativo, mas também está confuso, então estou nessa fila para tentar resolver. 4 pessoas foram mortas e outras 4 ficaram feridas em 2 ataques a tiros nesta madrugada no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Os crimes ocorreram em 2 locais diferentes, a menos de 2 quilômetros de distância entre eles. A polícia investiga se há ligação. Era por volta da 1 da madrugada quando homens armados num carro atiraram contra um grupo que estava na calçada nesta esquina da Avenida Humberto Gomes Maia. 2 pessoas morreram, entre elas um adolescente de 16 anos. 3 foram socorridas. Meia hora depois, a menos de 2 quilômetros de distância, também na Brasilândia, outro ataque. 3 pessoas foram baleadas na entrada deste campo de futebol. 2 morreram. A perícia recolheu cápsulas para comparar os projéteis e saber se vieram de armas do mesmo tipo. Os feridos foram levados para hospitais na Vila Penteado e na Vila Nova Cachoeirinha. Um deles, um adolescente de 17 anos. A polícia tentou esta tarde ouvir os feridos, mas o que estava em melhor condição despistou os enfermeiros e acabou fugindo do hospital antes da chegada dos investigadores e ainda não foi localizado. A partir de imagens da vizinhança, a polícia já sabe que nos 2 ataques, os atiradores usaram carros diferentes, mas não descarta a relação entre eles e já tem uma hipótese para a motivação do crime. Há uma suposição de que uma ou 2 ou as vítimas que morreram, estejam de alguma forma atrapalhando o tráfico de droga aqui. Por enquanto, não há indício de participação de policiais militares. Este foi o 7º ataque na região metropolitana neste ano, o 2º na Brasilândia. Ao todo, 24 pessoas foram mortas, também em Pirituba, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse por meio de nota que o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa já iniciou as investigações em relação a essa chacina ocorrida na Brasilândia e identificou uma das vítimas por meio das digitais. Carlos Henrique Soares Nunes dos Santos, de 21 anos, está entre os 4 mortos e é uma das vítimas baleadas na Avenida Humberto Gomes Maia. E começou na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro, uma vigília para lembrar os 25 anos da chacina da Candelária. O ato vai até segunda-feira, data oficial do crime que até hoje é considerado a maior violação de direitos humanos de crianças e adolescentes da história do país. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, 40 adolescentes que viviam nas ruas do entorno da Igreja da Candelária, no centro do Rio, foram barbaramente atacados com armas de fogo enquanto dormiam. 8 deles morreram. 6 eram menores, que tinham entre 11 e 17 anos, e foram fuzilados por 4 ex-policiais militares, que mais tarde foram reconhecidos por um dos jovens sobreviventes. Wagner dos Santos, que tinha 18 anos, era a principal testemunha do crime. Ele fez, ainda no hospital, o retrato falado de um dos suspeitos. O rapaz só sobreviveu à tragédia porque se fingiu de morto. Um ano depois, ele sofreu um novo atentado e sobreviveu a 4 tiros. Até hoje vive na Suíça e foi incluído no Programa Brasileiro de Proteção a Testemunhas. Por causa do retrato falado, a polícia chegou aos 4 homens. Todos foram julgados e condenados a mais de 200 anos de prisão, mas nenhum deles cumpre mais pena. Um dos criminosos morreu durante o processo. Outros 2 foram beneficiados por progressão de pena assim que completaram 20 anos de prisão. Marcos Vinícius Borges, apontado como líder do grupo, também recebeu o indulto, que foi cassado pela justiça no mês seguinte, mas ao sair da prisão, ele nunca mais voltou e permanece foragido. A vigília na frente da Igreja da Candelária conta com a participação de parentes dos meninos mortos e também de entidades de direitos humanos, como a Anistia Internacional e Justiça Global. Familiares de vários outros jovens vítimas de violência no Rio também participam do ato, que se encerra na segunda-feira.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo arquiva a investigação que apurava a suspeita do conselheiro afastado Robson Marinho de ter recebido mais de 3 milhões de dólares de propina da multinacional francesa Alstom. Ele ainda responde a ações na Justiça Federal e Estadual de São Paulo. Robson Marinho é investigado por corrupção passiva, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. A suspeita de que ele teria favorecido a Alstom em contratos sem licitação no fim dos anos 90, quando era secretário da Casa Civil do governador Mário Covas, do PSDB. Marinho foi afastado do Tribunal de Contas em agosto de 2014 e chegou a voltar ao cargo por um período no ano passado, mas foi afastado novamente. Ele continua recebendo o salário de conselheiro de cerca de R$30 mil. O TCE arquivou o processo interno com base em uma decisão do mês passado do Superior Tribunal de Justiça, em que a ministra Nancy Andrighi afirmou que os supostos fatos criminosos não estão relacionados às funções específicas do cargo de conselheiro, já que Marinho era secretário de governo à época dos fatos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, nesses 4 anos de apuração, nenhuma testemunha foi ouvida no processo, que tem cerca de 400 páginas. Esse corporativismo em órgãos públicos privilegia a impunidade. Agora, falando de outro caso de corrupção, um motorista, disse que levava mochilas de dinheiro para ex-diretor da Dersa, Pedro Silva. A Dersa, estatal paulista, administra obras viárias em São Paulo e está no foco dos investigadores. O Ministério Público Federal apura um esquema de corrupção parecido com o que aconteceu na Petrobras. Em entrevista ao Estadão, o motorista Pedro Alcântara disse que foi um laranja de Pedro Silva, ex-dirigente da Dersa. Alcântara trabalhava para Silva e para a mulher dele, Adriane. Segundo as investigações, o motorista chegou a fazer depósitos de até R$50 mil nas contas de Pedro Silva. Ao jornal, disse que a função era levar os filhos do casal, mas que também transportou valores altos e chegou a encher mochilas com dinheiro. Sobre os depósitos, relatou que sempre foi orientado a informar aos bancos que a Dinheirama tinha como origem a venda de gado do casal e que a recebia das mãos da mulher de Pedro Silva, Adriane, mas que nunca soube de onde vinha o montante. Pedro Silva foi preso em junho junto com Laurence Casagrande Lourenço, que presidiu a Dersa e foi secretário do governo Alckmin do PSDB. Eles são acusados de participar de um esquema que teria desviado R$600 milhões das obras do Rodoanel. Um relatório da Polícia Federal apontou que Pedro Silva movimentou em 5 anos R$50 milhões. Os ex-dirigentes da estatal negam as acusações. Além dos dois, também é alvo de investigação Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, acusado de ser o operador de propinas do PSDB. O partido nega. E a polícia no Distrito Federal apura se o ex-senador Luiz Estevão doou um apartamento para um agente penitenciário em troca de benefícios. A denúncia consta na decisão da juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que ontem mandou transferir o ex-senador e o ex-ministro Gedel Vieira Lima para uma ala de segurança máxima na Papuda. A magistrada afirma que Luiz Estevão é suspeito de ter doado um imóvel para um dos agentes da penitenciária em troca de privilégios. Devido a este caso, a polícia indiciou o ex-senador por corrupção passiva. A juíza diz que o caso chegou até ela após uma denúncia anônima no fim de 2016. Em uma vistoria em janeiro do ano passado, os agentes encontraram diversos itens proibidos, como cafeteira, cápsulas de café, chocolate e massa importada. Como punição, Estevão ficou 10 dias na solitária. A magistrada ainda destaca que 1 ano e meio depois, o MP ainda não apresentou denúncia contra Estevão devido à dificuldade para se conseguir juntar provas. Ela diz que o crime de corrupção dificilmente deixa rastros óbvios, por se tratar de delito cujo ato se mantém nas sombras. Luiz Estevão foi senador da República pelo MDB. Atualmente é filiado ao PRTB. A filha comanda o partido no Distrito Federal. Ele cumpre pena de 28 anos de prisão. Foi condenado pelo esquema de corrupção no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo.
O ex-senador também é acusado pelo Ministério Público de financiar uma obra no bloco onde estava detido. A reforma, segundo os promotores, foi paga por meio de uma empresa de fachada. Estevão também nega esta denúncia. Falar das eleições 2018. Começou hoje a agenda de convenções nacionais dos partidos que vão decidir os candidatos a presidente e vice para o pleito de outubro. Até agora são 18 pré-candidatos. Hoje foram formalizados Ciro Gomes pelo PDT, Paulo Rabelo de Castro pelo PSC e o PSTU lançou Vera Lúcia. Amanhã o PSOL deve anunciar a candidatura de Guilherme Boulos. E no domingo, no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro será oficializado pelo PSL, mesmo sem ter um vice. As convenções se estendem até o dia 5 de agosto. A Polícia Federal prendeu hoje, pela segunda vez, o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB. O ex-governador é acusado de ser o chefe de um esquema de propina existente há mais de 10 anos em Mato Grosso do Sul. O filho André Putinelli Júnior também foi preso. Segundo as investigações, foram desviados 235 milhões de reais dos cofres públicos, com o direcionamento de licitações, superfaturamento de obras, entre outras atividades ilícitas. Para o Ministério Público Federal, o ex-governador tinha papel central, sendo beneficiário e garantidor de todo o esquema. É a segunda vez em que André Putinelli é preso. No ano passado, ele ficou menos de 24 horas na cadeia por causa do mesmo esquema. Em delação, o pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda contou que pegava propina em dinheiro vivo em São Paulo e levava em mochilas e caixas até o ex-governador. O MDBista sempre negou as acusações. A Justiça da Coreia do Sul condenou a ex-presidente Park Geun-hye a mais 8 anos de prisão. A nova sentença é relativa à acusação de que Park desviou recursos de fundos de investimentos estatais e violou as leis eleitorais nas disputas legislativas de 2016. A condenação eleva para 32 anos a pena total de Park Geun-hye, afastada do cargo em 2016, após um processo de impeachment movido por denúncias de corrupção. Nesse caso, a Justiça considerou que Park utilizou de sua posição na presidência do país para forçar grandes conglomerados de empresas a pagar dezenas de milhões de wons a duas fundações controladas por sua confidente e amiga íntima, Choi Sun-il, conhecida como Rasputina. A nova condenação gerou protestos em frente à corte de Seul por apoiadores de Park Geun-hye. É o terceiro ex-chefe de Estado da Coreia do Sul condenado por corrupção. Nos Estados Unidos, o naufrágio de um ônibus anfíbio deixou pelo menos 17 mortos e outros 7 feridos. O acidente aconteceu no lago Table Rock, no estado americano do Missouri. Segundo a polícia, 31 pessoas estavam a bordo do veículo no momento do naufrágio. De acordo com os sobreviventes, chovia muito no momento do acidente e a polícia trabalha com a hipótese de que os fortes ventos, com velocidade média entre 65 e 100 km por hora, tenham causado o naufrágio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a tragédia e manifestou condolências às famílias pelo Twitter. E mais um escândalo sobre os relacionamentos extraconjugais do presidente Donald Trump ganha destaque nas manchetes mundiais. O jornal The New York Times publicou hoje que Michael Cohen, ex-advogado de Trump, teria gravado uma conversa sobre o pagamento à ex-modelo da Playboy, Karen McDougal, com quem o presidente teria mantido uma relação extraconjugal entre 2006 e 2007. O presidente nega. De acordo com a publicação, Cohen gravou secretamente a conversa 2 meses antes das eleições de 2016 e a gravação foi encontrada neste ano por investigadores do FBI durante uma busca nos escritórios do advogado no início do ano. O Departamento de Justiça americano investiga se Cohen pagou mulheres para impedir a divulgação de histórias embaraçosas sobre o presidente e se eles violariam as leis federais sobre financiamento de campanha.
Cohen foi advogado de Trump e seu confidente durante anos e aconselha o atual presidente em negócios imobiliários e questões pessoais. Ele também teria pago $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels dias antes da eleição de Trump para que ela se calasse sobre um relacionamento mantido entre eles no mesmo período. Inicialmente, o presidente negava ter conhecimento de qualquer pagamento a Daniels, mas depois admitiu que Cohen chegou a um acordo de confidencialidade com a mulher em seu nome e que repassou o valor. O atacante Neymar rompeu o silêncio ontem no evento beneficente da fundação dele e falou pela primeira vez com a imprensa desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. O evento da Fundação Neymar Júnior contou com a presença de diversas celebridades. O chefe de Neymar, o Sheikh Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, veio pessoalmente ao Brasil para assegurar que Neymar permaneça mais um ano no clube francês, já que o assédio ao jogador cresceu após Cristiano Ronaldo deixar o Real Madrid. No evento, Neymar garantiu que fica no PSG e falou pela primeira vez sobre a eliminação do Brasil na Copa e também da fama de Kaikai, que ganhou após a atuação na Rússia. Muitas das vezes eu sou mais rápido que os jogadores e mais leve, né? E acaba fazendo a falta. O juiz está ali para isso. Você acha que eu quero ficar sofrendo falta toda hora? Não, porque dói, machuca. A gente tira coisas boas da Copa do Mundo. Claro que a tristeza é muito maior, o gostinho de poder ter chegado é grande, porque a gente sabia que tinha time para isso, a gente tinha jogadores de qualidade para conseguir o nosso objetivo, mas por fatores, por ser o futebol, né, por ser um jogo jogado, a gente não conseguiu. Na resposta sobre o Kaikai, ele driblou também a pergunta, né? Porque não respondeu nada. Não falou nada. Bem, fim de semana chegando e uma sugestão é o Festival do Japão, que começou hoje em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. A expectativa da organização é receber 150 mil visitantes esse ano. Os taikos, esses instrumentos de percussão japoneses, dão as boas-vindas aos visitantes. Essa é a terceira vez que Kaori, de 9 anos, participa da festa. Essas apresentações grandes, assim, como é que é? Fica nervosa? Não, é muito divertido. Kátia é filha de japoneses e não perde uma edição do festival. E também incentiva a filha Juliana a participar. Eu sempre gostei muito, né, de tocar taiko e sempre eu vinha, né, no Festival de Japão meu, né, eu sempre gostei, aí eu descobri que tinha um grupo perto de casa, aí eu decidi fazer. Essas tradições, elas não podem morrer, eu acho que tem que continuar de gerações em gerações. Além das apresentações culturais, tem um espaço reservado para os idosos, um sinal de respeito aos mais experientes. Até onde a gente tem conhecimento, nós somos o único festival de cultura japonesa que tem uma área especialmente para os idosos, porque é um valor da cultura japonesa, do cuidado com o idoso. Este ano a comemoração é especial, faz uma homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Essa exposição conta um pouco desta história, que começou em 1908, com a chegada dos primeiros japoneses ao país. Ao longo dessa história de 110 anos, nós já temos mais de 5 gerações. Nós tentamos colocar a questão da esperança, não é, na chegada dos imigrantes. Então, qualquer um que veio para o Brasil veio com essa esperança de uma vida melhor. E é claro que aqui no festival não poderia faltar a tradicional comida japonesa. A festa ganhou um enorme espaço dedicado à gastronomia. Que prato que é esse aqui que vocês... Esse é o dangodiro. É uma massa de macarrão que nós fazemos aqui. É de Oita, é sul do Japão. Tem até uma competição para ver que equipe prepara o melhor temaki. Primeiro o chefe ensina as técnicas e depois os participantes entram no desafio do sabor. Acho que saíram bem. Sim. Pelo menos eu provei, estava bom. E se você encontrar com algumas pessoas vestidas de forma bem diferente nesta festa, fique tranquilo. Essa arte de se fantasiar de personagens famosos também é uma tradição por aqui. O Festival do Japão vai até domingo no Centro de Exposições da Rodovia dos Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 22 e R$ 28.
Bem, falando em programação de fim de semana, vamos ver como fica o tempo, né? A sexta-feira terminou assim com calorão de verão. Hoje à tarde as temperaturas chegaram aos 30 graus. Agora aqui na região da Paulista continua quente, pois faz 22 graus. E sem chuvas, a umidade relativa do ar ficou em torno dos 30% na Grande São Paulo. Então vamos ver como fica o tempo entre amanhã e domingo com Mariana Armentano. A previsão para chuva mesmo está mantida só para a semana que vem. Mas vamos ter uma pequena mudança esse final de semana, viu? Nessa madrugada teremos mínimas de 15 e máxima amanhã à tarde na casa dos 27 graus. Aí no domingo esfria, o céu enche de nuvens, a umidade até melhora um pouco e os termômetros devem ficar entre 14 e 23 graus apenas. Mas já volta a esquentar na segunda-feira, com máxima prevista em torno dos 27 graus. A avenida que já foi dos Barões do Café agora é dominada por mulheres empreendedoras. Aqui na região da Avenida Paulista, elas comandam pequenos cafés que se destacam pelo bom gosto e cuidado em servir a bebida. A histórica escadaria da Paulista 900 ganhou nos últimos dias um letreiro em vermelho. Lina. Primeiro a gente fez um estudo de mulheres que tenham uma presença interessante na cidade e a gente descobriu a Lina Bobardi. E aí a gente se encantou com a história dela, que era uma mulher que estava à frente do seu tempo e que, enfim, fez trabalhos icônicos como o MASP, o Sesc Pompeia, a Casa de Vidro. Esse é o lugar certo não para tomar um cafezinho correndo não, mas para degustar, apreciar uma boa xícara de café, porque aqui são servidos cafés brasileiros especiais. E esse nome não é à toa não, são cafés selecionados desde a colheita, depois da torra. Também é especial, são grãos mais claros que preservam aroma e sabor, e aí tem o preparo, faz toda a diferença. Nossos métodos de coado, quando se fala em café especial, ele é um café mais diluído naturalmente. É assim que a gente recomenda que as pessoas provem esse café, né, com a diluição correta. Se as pessoas gostam de um café mais forte, né, mais encorpado, a gente recomenda sempre que a pessoa prove o expresso. Silvia é tricampeã de barismo e é a brasileira que melhor se classificou na disputa mundial. Aqui é ela quem escolhe os cafés. E para acompanhar tem bolos, pão de chocolate e um queridinho de todas as manhãs, pão na chapa. Super harmoniza, por ter também essa pegada natural que a gente tem, que a Silvia tem na escolha dos cafés. E quem diria, a avenida que já foi a dos Barões do Café, hoje é dominada não exatamente por baronesas, mas por mulheres que comandam a cena. E olha que o sucesso pode chegar suave e doce, né, Palmirinha? É muito importante para nós que somos mulheres, né? É mostrar para os nossos maridos, como que a gente fala, esses senhores, esses executivos, que também a gente faz parte com eles. E a gente é igual a eles. Além do café e do chocolate quente, as receitas da culinarista são uma atração à parte. O espaço, que deve ganhar mais 2 endereços na região nos próximos meses, atrai fãs da Palmirinha e das criações dela. Você parou aqui por causa do café ou da Palmirinha ali de papel? Não, foi a Palmirinha mesmo que me chamou a atenção. E aí que a gente olha e vê o que o espaço oferece. E parece mesmo que a Avenida Paulista tem o café como destino. Na Consolação, dentro do novo Instituto Moreira Salles, no Balaio Café, o que mais sai é a versão coada, com grãos de Minas Gerais. E para os dias frios e noites quentes, o Rafael acaba de lançar o Brazilian Bourbon Coffee, uma releitura brasileira do café irlandês. Ele é quente, tem essa nota de especiarias, doçura, bem equilibrado com essa parte de álcool, né? Que também esse álcool vai trazer muita nota de madeira, especiarias, mel, coco, baunilha, é bem interessante. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Até segunda, Gabriel. Até segunda, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Aproveite seu final de semana e assista agora o programa Todo Seu com o Rony Fon. Até segunda. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Assista agora, Todo Seu.